A Klabin acabou de soltar o resultado do primeiro trimestre de 2024. Veio pior do que o esperado? Como estão as perspectivas futuras da empresa? Essa e outras perguntas vamos responder ao longo do vídeo. Bora de análise. Bom, pessoal, na tela então para vocês o release de resultados do primeiro TRI de 2024 da Klabin. De cara já dá para ver que não foi um trimestre muito forte, basicamente em linha com o quarto TRI de 2023 e inferior ao primeiro TRI de 2023. Principalmente o ponto principal aqui que teve essa queda de receita e consequentemente essa queda de EBITDA foi a questão dos preços. Os preços da celulose caíram bastante em relação mais ou menos a meados ali de 2023, que eles começaram a cair. E agora a tendência para 2024 é ele começar a dar uma melhorada, mas isso ainda não foi refletido nos números da Klabin. Juntamente com isso, tem os preços dos papéis e embalagens também, que deram uma arrefecida ao longo de 2023. E mesma coisa, pessoal, tende a melhorar para o ano de 2024. Então a empresa conseguiu controlar bastante os custos, conseguiu trabalhar aqui com uma margem de 37%, fazendo um EBITDA de 1 bilhão e 650 milhões de reais no primeiro TRI aqui. Lucro líquido eu não gosto de analisar nessa empresa, porque é um negócio muito volátil, tem muita variação cambial, tem a questão dos ativos biológicos, que eu prefiro descartar da análise, porque acaba colocando mais complexidade na onde a gente não precisa ter. Então, principalmente na Klabin, eu gosto de analisar, vocês vão ver ali mais para frente, eu gosto de ver a geração de caixa livre dela. Eu pego o EBITDA ajustado, menos o que ela paga de juros, menos o que ela paga de impostos, CAPEX de manutenção, e o que sobra é a geração livre de caixa. Eu gosto muito dessa tabela, mas isso a gente vai ver lá embaixo. Então aqui, como eu estava falando para vocês, veio um EBITDA estável, a dívida líquida subiu um pouco, a gente tem que ficar atento a essa dívida líquida. Por quê, pessoal? Porque a empresa já está rodando com 3,5 vezes, mas ela acabou de fechar uma compra de um ativo florestal e vai entrar mais 6 bilhões de dívida aqui para ela pagar essa compra da floresta. A compra da floresta vai ajudar na questão principalmente dos investimentos. Ela vai diminuir os investimentos que ela tem feito em madeira, mas em decorrência disso vai aumentar a dívida líquida. Então provavelmente, vamos pegar aqui a calculadora, se a gente colocar aqui 6 bilhões a mais de dívida, a gente vai chegar em aproximadamente 27 bilhões de dívida, para um EBITDA que a gente considerar vamos considerar uma melhora nele, né? Vamos considerar 7 bilhões para o ano de 2024, a gente vai estar falando de uma empresa que vai estar rodando no final de 2024 com aproximadamente 4 vezes EBITDA, uma dívida líquida de 4 vezes EBITDA. Não é alto para ela, não é alto para o setor dela, que é um setor muito sólido, muito resiliente, apesar dela ser uma empresa de commodity. Como ela vende mais parte de papéis, embalagem, acaba fugindo um pouco dessa volatilidade do setor. Mas a gente tem que ficar de olho, tem que ficar atento nisso, e esse investimento dela tem que trazer retorno. Bom, pessoal, na parte operacional de produção, a empresa ela teve um grande ganho aqui, 21% comparado com o primeiro TRI de 2023, né, no segmento de papéis, principalmente pela MP28, né, que é a segunda fase do projeto Puma 2, que ficou pronta no finalzinho de 2023. Essa máquina ainda vem rampando, ela está fazendo em média 50 mil toneladas por TRI, e ela tem um potencial de fazer 450 mil toneladas anuais. Então ela ainda está num processo de ramp-up operacional. O grande problema desse TRI também foi ocasionado pela queda na produção de celulose. Aqui a empresa fala que foi ocasionado por um evento não recorrente, uma parada de manutenção que a empresa teve que fazer. Provavelmente deve ter acontecido algum acidente, alguma coisa fora do script, né? Mas isso é um fator não recorrente e provavelmente agora no segundo TRI de 2024 já deve estar funcionando perfeitamente. Então a gente vê que a produção ficou em linha, né? 10% acima por causa da MP28 que eu falei para vocês que entrou em operação, mas se a gente comparar com o quarto TRI de 2023, está em linha na casa de 1.000 toneladas por TRI. Só uma curiosidade, pessoal, essa aqui eu garanto que vocês não vão ouvir em nenhum outro canal do YouTube, então já deixa o like, já se inscreve aí para vocês não perderem os próximos vídeos. Na parte dos reciclados, hoje a empresa ela conta com várias máquinas desligadas, é isso mesmo, pessoal. Ela tem um potencial muito maior de produção na parte dos reciclados. Mas devido à demanda mais fraca de mercado, que ocasiona um preço de reciclados mais barato, não está compensando para ela ligar essas máquinas. Então hoje a Klabin ela tem um potencial de produção com tudo funcionando, com todas as máquinas ligadas. Se ela tivesse tudo no ramp-up perfeito, né, na MP28, no projeto Figueira, que ela acabou de inaugurar agora no finalzinho de abril,
a Klabin ela tem um potencial de produção de 4,7 milhões de toneladas por ano. E hoje a gente vê que ela está rodando com aproximadamente 4,2. Então ela tem um upsidezinho aí que ela pode ganhar, produzir mais, né? O que vai gerar mais EBITDA, né? Vai gerar mais margem, vai gerar um ganho de escala. E isso ela não depende dela, né? Depende do mercado melhorando os preços, ela volta a ligar as máquinas e volta com a produção em full time. Na parte das vendas da empresa, a empresa ela vendeu um pouco menos do que ela produziu no TRI, como a gente viu ali na tabela de cima, o que ocasiona que ela deve estar fazendo algum tipo de estoque, né? E provavelmente essas vendas tendem a melhorar ao longo do ano nos próximos TRIs. O que acaba sendo bom, né? Que ela tem uma receita futura que não está passando no balanço atualmente. Teve um pequeno acréscimo, né, em relação ao primeiro TRI de 23, principalmente puxado pela IMP 28, né, que entrou em operação ao longo do final de 2023. Aqui a gente vê o mix de produção da empresa, né, celulose, embalagens. Vale lembrar que essa parte de cartões tende a crescer conforme a MP 28 vem rampando, né, e produzindo cada vez mais. E a parte de celulose, que é a parte mais comoditizada, tende a diminuir, gerando uma receita mais resiliente para a empresa ao longo dos próximos anos. A empresa conseguiu controlar muito bem seus custos. Se não fosse isso, provavelmente ela teria tido um TRI bem mais fraco, com um EBITDA bem menor. A empresa ela conseguiu, apesar da inflação, ela conseguiu reduzir aproximadamente aqui em $6 o custo caixa de produção de celulose, em comparação com o primeiro TRI de 2024 contra o primeiro TRI de 2023. E reduziu também quase $11, né, em comparação com o quarto TRI em relação com o quarto TRI de 2023. O que é ótimo, mostra que a empresa está conseguindo controlar muito bem seus custos num cenário mais difícil, né, de preços mais baixos, e mostra a qualidade da empresa e a resiliência que a empresa consegue entregar no mercado. Bom, pessoal, na parte do endividamento da Klabin é um ponto que a gente tem que ficar bem atento. Hoje a empresa está rodando com uma dívida líquida EBITDA na casa de 3,5 vezes. Mas como eu disse para vocês, essa dívida tende a aumentar depois que ela concretizar a compra das florestas, né, que ela acabou comprando. Se eu não me engano foi da Arauco, não estou lembrado agora. Mas é uma dívida de longo prazo, uma dívida muito barata, porque ela é principalmente em dólar, né? Por causa que o negócio da Klabin ele é principalmente em dólar. Mesmo que a empresa ela venda mais no mercado interno, os produtos que ela vende, no fundo, são cotados em dólar, né? É a celulose, é o papel que vem da celulose. Então, no fundo, é uma empresa dolarizada. O que acaba sendo bom, né? Que a empresa consegue um custo de dívida muito baixo, o que viabiliza, né, esses investimentos que a empresa faz, né? Porque se ela tivesse um custo de dívida apenas em moeda local, ia ficar muito difícil a situação da Klabin. Esse é um dos pontos, uma vantagem competitiva que a empresa tem, eu não vejo ninguém falando por aí. É conseguir um custo de dívida muito baixo, o que acaba, mesmo que a empresa não tenha um ROIC muito alto, acaba fazendo um spread dívida líquida e ROIC, né, custo de dívida e ROIC, um spread bom, o que acaba fazendo a empresa gerar valor a longo prazo. Bom, pessoal, na parte dos investimentos, a gente vê que esse ponto o mercado tem batido bastante na empresa. A empresa ela vem gastando muito, mesmo diminuindo a parte do projeto Puma 2, né, que ele está, bem dizer, finalizado. Isso aqui deve ser alguns detalhes só. A empresa ela vem gastando muito na compra de madeira em pé. Foi até por isso que ela realizou a compra das florestas, que eu disse para vocês, por 6 bilhões de reais, né? Então, ela gastou dinheiro para ter a floresta, para evitar continuar comprando madeira de terceiros. Então, foi um investimento que a empresa fez. O valor desse investimento está aqui. Isso aqui vai diminuir ao longo dos anos, conforme a floresta que ela comprou gere a própria madeira, né? Vai ser muito benéfico para a empresa ao decorrer dos anos. Na tela, então, para vocês, aqui a gente tem o fluxo de caixa livre da Klabin. Se fosse para mim escolher apenas um slide desse release completo, eu escolheria esse, porque aqui a gente consegue analisar melhor a empresa, sem a questão da variação cambial, tanto na dívida quanto na receita, sem a questão dos ativos biológicos, que mais atrapalha do que ajuda. Então aqui a gente vê de fato quanto que a empresa está gerando de caixa, está gerando de dinheiro para os acionistas. Então a gente vê aqui que antes do crescimento a empresa gerou nos últimos 12 meses 2,5 bilhões de reais. Aí ela pegou esse dinheiro e investiu no projeto Puma 2, que já acabou, então provavelmente isso aqui vai diminuir ao longo do ano de 2024, tende a zerar, né? Projetos especiais, tem a questão do projeto Figueira, que também ficou concluído agora no mês de abril, então vai diminuir bastante também, tende a zero. E a questão dos dividendos, provavelmente a empresa ela não vai aumentar os dividendos por causa da dívida líquida dela que subiu bastante, né? Que vai subir mais ainda, como eu disse para vocês.
e provavelmente a empresa daqui para frente ela tende a pagar um mínimo de dividendos conforme ela vem pagando, né, na casa desses 1 bilhão por ano, né? Eu acredito que ela até vai diminuir um pouco se ela for prudente e vai amortizar a dívida. Na minha opinião, é o que a empresa tem que fazer nessa situação que está mais difícil. Se a gente comparar com o ano passado aqui, teve uma queda muito grande na geração de caixa da empresa por causa de tudo que a gente comentou ao longo do release, né? Preços mais baixos, um ramp-up de produção que ainda está ocorrendo. Então a empresa está num cenário mais difícil, mas eu acredito que o pior já ficou para trás. Aqui a gente tem o ROIC da empresa, né? O retorno dos investimentos que a empresa fez. O ROIC ele baixou bastante, principalmente por causa de tudo que a gente já disse, né? Um EBITDA mais fraco. A maioria dos investimentos dela ainda não maturou de acordo mesmo. Tem a questão do projeto Puma 2, que a fase 1 está terminando de maturar, a fase 2 está começando o ramp-up agora, e a empresa investiu 12, quase 13 bilhões de reais nesse projeto, não é pouca coisa. Então é um ROIC que está um pouco mais baixo, e é lógico, tem a questão dos preços, né? Tem a questão do EBITDA que está menor, mas é um ROIC que ainda está acima do custo de capital, como a gente viu, então a empresa, por enquanto, ela não está destruindo valor. Ela vem passando por uma fase mais difícil, mas é uma empresa que continua gerando valor. E eu acredito que, na normalidade, é uma empresa que consiga rodar com o ROIC na casa dos 13%, 14%, chegando nos 15%. E esse 20% aqui foi um resultado surreal, né? Foi um momento operacional muito bom que a empresa estava, e provavelmente é difícil de acontecer novamente. Bom, pessoal, eu não vou fazer aquele valuation completo para vocês, que essa é a ideia, ser um vídeo mais rápido, apenas uma atualização trimestral. Se vocês quiserem, deixem nos comentários para mim fazer uma análise bem completa da Klabin, explicando mais detalhes da empresa, e aí sim a gente faz um valuation completo, com upside e tudo mais. Aqui eu vou dar apenas a minha estimativa para o ano de 2024, o que vai acontecer. A gente viu que a empresa ela fez 1,6 bi de EBITDA no TRI, o que dá 6,6 bilhões no ano. Mas eu acredito que isso aqui tá conservador, eu acredito que a empresa vai conseguir entregar 7 bilhões de EBITDA, pelo menos no ano de 2024. Por quê? Por causa dos preços que a gente viu que estão melhorando, não deu para capturar no primeiro TRI, mas eu acredito que a partir do segundo trimestre, já vai dar uma melhorada boa. Tem o ramp-up do projeto Puma 2, que tende a ocorrer gradativamente ao longo de 2024. Tem o projeto Figueira, que entrou em operação agora em abril. Então eu acredito que a empresa ela tá num momento de virada. O pior já ficou para trás e eu acho que a empresa ela consegue entregar no mínimo esses 7 bilhões de reais de EBITDA no ano de 2024. Se a gente considerar que os 48 de EV, né, que a gente tem aqui no Fundamentos, é uma empresa que ela tá trabalhando a 6,85 vezes EV/EBITDA. Não acho nenhuma barganha, principalmente no momento atual que a gente vem passando na bolsa. Tem empresas que estão no momento operacional melhor do que a Klabin, um crescimento futuro mais promissor e um preço mais descontado. Mas a Klabin continua sendo uma excelente empresa, geradora de valor a longo prazo, sem dúvidas nenhuma, e a gente tem que ficar sempre de olho numa empresa boa como essa, sempre deixar ela no nosso radar. Beleza? Então, pessoal, quem gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar um like, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!